Olá, estudantes do 8º ano. Aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos falar sobre circuitos elétricos. Mas antes de falarmos com isso, vamos para os nossos recadinhos? Então, cadê o seu caderno? Cadê o seu penal para fazer as anotações, os registros de tudo aquilo que você julgar importante, palavras, conceitos que vão te auxiliar nos estudos, na hora que você vai fazer as atividades e até na hora de fazer as avaliações. Então vamos lá? Qual é o objetivo da aula? Aplicar os conhecimentos sobre corrente elétrica e componentes elétricos para a construção de um circuito elétrico. Então você vai perceber que ao longo da aula nós vamos falar alguns conceitos, conhecimentos sobre corrente elétrica. Vamos falar de componentes elétricos e no final, já vou contar um spoiler para você, tem mão na massa. Nós vamos fazer uma experiência. O que vai ser? Construir um circuito elétrico. Então, pega o caderno para fazer os registros dos materiais que você vai utilizar. Mas antes disso, eu trago uma imagem para você. Repare bem nessa imagem. Você reconhece? Está chegando esse momento do ano tão esperado que é o Natal? É. E o que você repara bem nessa imagem? Uma árvore de Natal, mas principalmente o quê? As luzinhas. Isso mesmo. Olhe bem essa animação que eu trago para você enquanto eu leio o texto. Você já montou a árvore de Natal com a sua família? É um costume na sua casa montar a árvore de Natal para a comemoração dessa data? Que legal! Tem luzinha? Vocês colocam luzinhas na casa toda, na janela, no telhado, nas paredes, incluindo na árvore de Natal? O que isso tem a ver com a nossa aula? Como funciona esse sistema de pisca-pisca dessas luzinhas? Muitas pessoas falam, né? Eu vou colocar o pisca-pisca na árvore. Ou vai comprar essas luzinhas e pergunta para o vendedor: você tem um pisca-pisca de Natal? Que são essas luzinhas com essa característica? E agora eu pergunto, como que elas funcionam? Eu vou dar um tempinho para você e já retorno. Retornamos. E aí, pensou bastante? Você foi pegar as luzinhas lá no armário? Não, né? Como será que essas luzinhas, esse pisca-pisca funciona? Será que tem a ver com as aulas de ciências? Então repare bem na tela, novamente, a animação que fala, que mostra sobre essas luzinhas. Elas acendem, elas apagam, tem as lâmpadas, tem o fio. E agora eu trago uma para vocês. Deixa a animação de lado. Reparem no pisca-pisca que eu trouxe para vocês. Vejam como ele está piscando. Então, o que nós temos aqui para o seu funcionamento? Nós temos o fio, né? Um longo fio. Nós temos as lâmpadas que acendem e apagam. Nós temos uma corrente elétrica que está circulando, que nós ligamos esse fio na tomada. Então, essas lâmpadas estão ligadas em série. E elas vão piscando conforme essa corrente vai passando. Mas como funciona realmente, Fabiano? É isso que nós vamos ver nessa aula. Então, novamente, observem a tela e vejam o pisca-pisca da animação. E reparem agora no nosso pisca-pisca que você tem na sua casa, aqueles que podem ser coloridos. E agora, como será que ele vai funcionar? Para isso, eu trago para vocês uma reportagem. Nós vamos fazer uma leitura. Reparem no enunciado, no título dessa reportagem. O que é um circuito elétrico? Isso eu tirei de um site chamado Mundo da Elétrica. Foi publicado por Henrique Matede. Então vamos dar uma olhada no que diz essa reportagem? Todo circuito elétrico funcional, ou seja, que ele funciona, é composto por uma fonte de tensão, podendo ser uma tomada, no caso do nosso pisca-pisca. Pode ser uma bateria, pode ser uma pilha ou associação de várias pilhas.
ou qualquer outra fonte onde haja uma diferença de potencial elétrico. Então, para o funcionamento do pisca-pisca de Natal, nós temos uma fonte de tensão. Nós ligamos na tomada. Ok, a primeira parte para o funcionamento. O segundo elemento de um circuito é uma carga que irá consumir energia elétrica e transformá-la em energia utilizável para o ser humano, podendo ser uma lâmpada. Então, nesse caso, ocorre a transformação da energia elétrica em luminosa. Nós vimos o brilho da lâmpada, ela piscando. Porém, pode ser outras, né? Um resistor, um motor. Por último, os condutores elétricos, os cabos elétricos. Quando eu falei assim, o fio, nós temos esse longo fio que nós enrolamos na nossa árvore de Natal, que conduz esta corrente elétrica entre a fonte, a tomada, e que produz e a carga que consome, a lâmpada. Então, isso demonstra o funcionamento das luzinhas de Natal. Tem que ter esses três elementos. Quer saber mais um pouco sobre essa reportagem? Fazer a leitura na íntegra? Aponte o seu celular para esse QR Code e você vai fazer a leitura na íntegra. Vamos adiante? Então, nós já entendemos um pouco do funcionamento da luzinha de Natal. E se eu contar que isso tem associação, relação com o circuito elétrico, você acredita? Tem tudo a ver com essa aula. Um circuito elétrico simples, então, é formado pelo quê? Por uma pilha, um soquete com uma lâmpada, o fio condutor e uma chave. Não é bem exatamente o fio onde tem o pisca-pisca, mas a ideia é parecida. Reparem bem na animação. Então nós temos uma fonte, nesse caso a pilha, o soquete onde está enroscada, está colocada a lâmpada e o interruptor, liga e desliga. No caso da luzinha de Natal, não tem um interruptor de liga e desliga. Nós tiramos e colocamos na tomada. Reparem que é um circuito bem simples. E nós temos o fio aonde vai conduzindo e vai acender a lâmpada. Na pilha, a energia química é convertida, é transformada em energia elétrica. Quando a corrente elétrica chega na lâmpada, essa energia elétrica é convertida para um outro tipo de energia, no caso, a energia luminosa. E nós podemos, através do interruptor, abrir e fechar esse circuito, que eu já vou falar sobre isso. Então, o que é um circuito fechado? Nós entendemos o que é um circuito, ok? Pense numa corrida, num circuito. Vocês já viram, por exemplo, na televisão, corrida? O circuito de Indianápolis, o circuito de Mônaco. Então, você tem um espaço onde esses carros ficam dando voltas, e voltas, e voltas, e voltas. Isso tem relação com a palavra circuito. Vejam nessa imagem, onde essa energia elétrica ela fica dando voltas, 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 circuito. Então, o que é um circuito fechado? É quando todos os componentes que formam esse circuito estão conectados. Fechou esse círculo, fechou esse circuito. Ou seja, permite a passagem da corrente elétrica. Então, por exemplo, aqui na pilha, é a minha fonte. Tem energia química que está sendo convertida em elétrica. Nós temos o fio que vai conduzir essa energia até a lâmpada. Vai converter a energia elétrica em luminosa e retorna para a pilha. Então esse circuito ele está fechado. Todos os elementos estão conectados e essa energia está circulando. Porém, eu posso abrir e fechar esse circuito através, por exemplo, de um interruptor. Já o circuito aberto é quando um dos componentes que fazem parte desse circuito não estão conectados. Portanto, não ocorre a passagem dessa corrente elétrica. Por quê? O movimento dos elétrons está interrompido. Vamos voltar para a mesma situação da pilha? Repare na tela. Nós temos aqui a pilha com a energia química. Transforma para energia elétrica. Passa pelo fio. Opa! Está aberto, essa chave está aberta, o circuito está aberto. Como? Através de um interruptor, liga e desliga. É assim, por exemplo, na parede da sua casa, no seu quarto. Você liga esse interruptor, fecha o circuito, acende a lâmpada. Você aperta novamente, abre esse circuito e a lâmpada apaga.
Então, veja que os elétrons não estão podendo chegar até essa lâmpada e ela não vai acender. Se nós fecharmos essa chave, passa de circuito aberto para circuito fechado e esse ciclo fecha, o circuito fica fechado. O circuito elétrico, então, conectado em série. Então, nós já entendemos o que é um circuito aberto e fechado. O circuito aberto é aquele que eu impeço a passagem dos elétrons. Então, os componentes desse circuito não estão conectados. No caso, a lâmpada não vai acender ou o equipamento não vai funcionar. No circuito fechado, esses elétrons estão circulando, podendo acessar, ligar o aparelho ou acender a lâmpada. Já entendemos a diferença de um circuito aberto para um circuito fechado. Ok. Agora nós temos que entender o que é um circuito elétrico conectado em série, que eu posso abri-lo e fechá-lo. Se eu abrir, não acende a lâmpada. Se eu fechar, a lâmpada acende. Então vamos dar uma olhada. O conectado em série é aquele cujos componentes, lembram daqueles 3 componentes que estavam na reportagem? A fonte, quem vai fazer a condução e as lâmpadas que vão acender. Eles estão organizados, ligados em sequência, muito parecido com a luzinha pisca-pisca do Natal. Não tínhamos um fio e várias lâmpadazinhas uma do lado da outra? Estão conectados em série. Então, se eu fecho esse circuito, a energia química convertida em elétrica aqui na pilha passa por esse fio azulzinho e chega às 2 lâmpadas. Acendem as 2 lâmpadas e retornam esses elétrons para a pilha. Ok. Abri esse circuito. Vou ser bem malvado. Vou pegar uma tesoura e ó, cortei esse fio. Abri o circuito. Circuito aberto. Então, ligado em série, todos os componentes estão ligados sequencialmente. No exemplo aqui, as lâmpadas. A corrente que passa por todos os componentes é a mesma. Então, aquela pilha vai alimentar todas as 2 lâmpadas. Existe apenas um caminho para a corrente elétrica circular. Se um componente for retirado, ou falhar, ou queimar, todos os demais param. Não acontece isso nas luzinhas de Natal? Quem já não pegou no armário, novembro, comecinho de dezembro para enfeitar a casa, liga na tomada, não acende quase nada. 1, 2 luzinhas acendem, as outras não. Circuito ligado em série. E você pode contar isso para sua família, porque provavelmente uma lâmpada queimou e os elétrons não conseguem passar para as demais, porque estão ligados sequencialmente. Reparem nessa animação. Nós temos a fonte, a pilha, o fio que conduz. É o único caminho que esses elétrons podem circular na corrente elétrica. Tiramos uma lâmpada, apaga todo o jogo. Se nós recolocamos a lâmpada, as 3 acendem. Ou seja, a falta da primeira lâmpada ou ela queimar impede que os elétrons cheguem às demais. Mesmo que esse circuito esteja fechado, a queima da lâmpada ou a retirada dela abre esse circuito. Ou seja, os elétrons não vão chegar às demais lâmpadas. E o circuito conectado em paralelo? Esse é o mais interessante, esse é o mais ideal. Por quê? 2 ou mais componentes estão ligados entre 2 pontos em comum. Reparem nessa imagem. Novamente, nós temos a pilha que converte energia química em energia elétrica, nós temos os fios que conduzem e nós temos 2 lâmpadas, muito semelhante com o exemplo anterior. Só que agora nós não ligamos as lâmpadas em série, sequencialmente. Se eu cortar esse fio aqui, por exemplo, superior esquerdo, que eu estou apontando, venho com a tesoura e ó, cortei. Essa lâmpada, talvez a primeira não acenda. Mas reparem que eu vou ter os 2 fios que conectam na lâmpada de baixo. Então, na falta de um elemento, ele pode acender. Claro que nesse caso, eu preciso dos fios íntegros, inteiros. Como que eu posso acender a lâmpada de baixo, não acendendo a primeira, a de cima? Retirando ela. Então, na ausência da lâmpada de cima, ou ela queimando, ainda vai acender a de baixo. Por quê? Os caminhos, o circuito, os fios estão íntegros,
tem por onde os elétrons passarem. A corrente que passa por um dos componentes pode não ser a mesma que dos outros. Se um componente for retirado, os demais não param o seu funcionamento. É o exemplo que eu mostrei para vocês. Nós temos uma pilha e nós temos esse circuito ligado paralelamente. Retiramos a lâmpada de baixo, por exemplo, a de cima fica acesa. Tiramos a lâmpada de cima e a de baixo continua acesa. Um não influencia no outro, como acontece no circuito ligado em série. Por isso, eles são mais simples de construir, o ligado em série, porém, a falta de uma lâmpada ou a queima de uma interfere as demais. As nossas ligações em casa, não são em série, são em paralelo. Vamos para a nossa primeira atividade que vai falar das luzinhas de Natal. As lâmpadas do tipo pisca-pisca são associações de pequenas lâmpadas que acendem e apagam quando ligadas na tomada. Você conhece, eu mostrei para você. Esses circuitos são geralmente mistos, isto é, parte do circuito é montado em série e outra parte é em paralelo. O que poderia acontecer caso a associação das lâmpadas fosse somente em série? Você já não viu, por exemplo, essa situação? Estraga uma lâmpada, queima uma lâmpada, e se esse pisca-pisca for todo em série, o que acontece com as demais? Vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno. Retornamos. Vamos dar uma olhada na resposta esperada para essa atividade? Então, nossa luzinha de Natal pisca-pisca. Se elas fossem totalmente ligadas em série, como aconteceria? No caso das associações em série, se uma das lâmpadas queimar, todas as outras apagariam, uma vez que o circuito seria interrompido, ou seja, os elétrons não conseguem circular nesse circuito, não chegam nas demais. E lembram que eu falei que tinha um mão na massa numa experiência? Então nós vamos ver todos esses conhecimentos de circuito aberto, fechado, em série ou paralelo na construção de um circuito elétrico. Para isso nós vamos precisar de duas pilhas de 1,5 volts, uma lâmpada de 3 volts, um fio elétrico comum, alicate para cortar esse fio e fita isolante para nós conectarmos tudo. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem e eu já retorno.
Agora que nós já sabemos quais materiais vamos utilizar para a construção desse circuito, vamos para os procedimentos para o passo a passo? Então, primeiro, junte as pilhas e prenda-as com a fita isolante ou uma outra fita. Então, nós colocamos a primeira imagem para vocês observarem como vai ficar. Depois, corte 2 fios de aproximadamente 20 centímetros de comprimento e descasque as suas pontas. Não precisa ser essa medida. Não precisa ser muito comprido esse fio. Aqui mostra como esse fio vai ficar descascado. Na terceira parte, fixe uma das extremidades de um dos fios no polo positivo da pilha. Então a gente está começando a montar o nosso circuito. E vocês vão colocar a fita isolante. Vou dar um tempinho para vocês copiarem e eu já retorno. Retornamos para os nossos procedimentos para o passo a passo. Então você já juntou as pilhas, descascou os fios, conectou uma parte do fio nas extremidades da pilha. Então vamos na continuação. Pegue o outro fio e fixe uma das suas extremidades na lâmpada e a outra extremidade no polo negativo dessa pilha. Ou seja, o circuito, repare na imagem, está quase pronto, só que ele está aberto. Nós temos os 3 componentes, a fonte, o fio que vai conduzir e a lâmpada. Encoste o fio do polo positivo na parte de baixo da lâmpada para testá-la. E se essa lâmpada acender, significa que você fez tudo certo. O circuito que estava aberto foi fechado e os elétrons conseguem circular neste circuito. Eu vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno. Retornamos. E aí, gostou desse experimento? Vai tentar fazer na sua casa? Eu fiz o meu aqui. Então lembrando que eu tenho os 3 elementos aqui. As pilhas, o fio e aqui na ponta a lâmpada. Será que vai dar certo o meu circuito que está aberto ficar fechado? Então repare bem. Nós temos a fonte, as 2 pilhas, o fio que vai conduzir e aqui na ponta a lâmpada. Será que quando eu conectar acende? Opa, acende! Então olha que legal, o circuito está fechado. Abri, fechei, os elétrons estão passando. A pilha, tem a sua energia química convertida em luminosa e o circuito está fechado e o processo está acontecendo normalmente. Espero que vocês tenham gostado e lembrando que esse tipo de experimento não é obrigatório. Você faz se quiser. Peça a autorização para os seus pais, para os seus responsáveis, para utilizar esses materiais, ok? Então vamos ver o que nós vimos na aula? Reparem bem na tela. O conceito de circuito elétrico, o conceito de circuito elétrico fechado e aberto, o conceito de circuito elétrico em série e também em paralelo. Nessa aula, nós falamos sobre o circuito elétrico. Espero que vocês tenham gostado e até breve.